Olá pessoal, sou o Richard, CEO da Laguna. Hoje eu estou aqui com o Ademir, nosso diretor de franquias, e vamos contar um pouquinho desse novo capítulo que a Laguna está vivendo, mais um grande passo em rumo ao nosso propósito. Bem-vindo, Ademir, obrigado pela tua presença. Vamos trocar um pouquinho algumas ideias relacionadas a esse mercado de franquias, que é um mercado bem promissor, e a Laguna, a partir de 2025, está inserida nisso, e você veio aí para cuidar dessa parte, para ajudar a gente a trazer aí a Laguna para mais cidades aí no Brasil. Bem-vindo novamente, obrigado pela tua participação. Olá, Richard, é um prazer novamente ter a oportunidade de bater um papo contigo, conhecer um pouco mais dessa história da jornada da Laguna. É um prazer fazer parte dessa estrutura, agora assumindo a posição de diretor de franquias, nesse momento de crescimento, de estruturação, de formatação. A Laguna já tem uma rede que nós consolidamos, né? Então, em conjunto com a tua história, que você vai contar um pouco mais. São mais de 4 operações no Brasil ativas, fora as negociações que já estão na mesa avançadas, né? Brevemente estaremos chegando em Balneário Camboriú. Então, hoje vai ser uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais, né? Vamos contar um pouco mais para quem é a Laguna, né? Como que é a formatação das nossas franquias, o porquê nós, de fato, somos um apoio real para os franqueados. Então, não é só uma teoria ou simplesmente manuais de franquias, né, por uma questão legal. Então, vai ser uma dinâmica hoje aqui bastante leve, né, interativa, para conhecer um pouco mais sobre a história, o momento da empresa, um pouco do Richard, o que levou você a chegar até aqui, como nos conhecemos, né? Isso é muito importante. Também vou falar um pouco o que me levou a acreditar nesse projeto, aceitar o projeto, o que me encantou na empresa, né? Então, toda essa jornada, essa história e principalmente esse legado que nós acreditamos, né? Já estamos construindo e vamos deixar, seja para pessoas, para investidores, para franqueados que vão trilhar essa jornada juntamente com a gente e construir sonhos em conjuntos, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui, essa oportunidade, e bater um papo, conhecer um pouco mais da trajetória da Laguna e quem está por trás da Laguna, né? Então, por favor, comece contando quem é você, o que você gosta, teus hobbies, o que te levou a construir essa grande empresa, essa jornada e até o ponto que nós chegamos aqui. Legal, Ademir, obrigado pela pergunta, né? Eu sou um jovem sonhador, né? Venho de uma família muito bem estruturada. Meus pais me ensinaram valores, e dentre os principais valores ali, o trabalho árduo, né? Sempre fui um cara muito ambicioso, muito focado nos meus sonhos. E a nossa história começou por acaso, né? A história da Laguna começou por acaso. A gente iniciou a nossa trajetória em 2011. Meu pai abriu a Laguna Housing Construções, tinha como foco ser uma construtora, né? E o motivo pelo qual, né, ele abriu essa empresa, meu pai é empreendedor, tem outros negócios, e ele sempre falou: a escola, a tua graduação vai te ensinar sim, mas a vida, a prática, o trabalho vai te ensinar muito mais. Então, logo que eu entrei na faculdade, né, sempre sou engenheiro de formação, para quem não me conhece. Logo que eu entrei na faculdade, já antes mesmo de eu entrar, a Laguna já tinha nascido. Então, meu pai fundou ela com o objetivo de ser uma construtora, e eu comecei a minha jornada acadêmica e profissional simultaneamente, né? E ao iniciar aí essa jornada, né, sempre fui muito ambicioso. Tinha lá meus 18 anos, 17 para 18 anos. Eu queria, obviamente, ganhar dinheiro para eu sair com os meus amigos, para eu fazer as minhas festas, para eu aproveitar e curtir a minha juventude, né? E o meu pai falava: cara, com qualquer tipo de negócio não tem matemática diferente. Ou você aumenta a receita ou você corta a despesa. É assim que você vai ter caixa. E tendo caixa, você vai poder ter mais dinheiro para você fazer o que você quiser. E eu ganhava muito pouco, né? Cerca de R$600 na época. E mal e mal eu pagava o combustível para ir para a faculdade, né? E com isso, eu, com pouca idade, né, não conseguia muito aumentar a receita. Como eu ia vender uma casa para alguém? Como eu ia vender uma construção para alguém, né? Eu não tinha nem físico, porte ali. Não tinha um repertório vender, ainda, não né? Não tinha repertório, não tinha habilidade técnica, nada, né?
Então eu fui para o caminho que na época era um caminho mais fácil, que era cortar despesas. E aí eu mergulhei na operação, entendendo da onde em cada produto, né, uma construtora ela compra vários tipos de produtos, né, desde materiais para acabamento a materiais para a parte bruta, né, que a gente fala. Então eu comecei a olhar, obviamente a gente já fazia as cotações para ter os melhores produtos, mas tem muitos produtos, principalmente relacionados aos acabamentos, que às vezes ele é um pouco mais caro, porém ele pode trazer resultados melhores. E dentre todos esses milhares de produtos aí que existem na construção civil, eu encontrei um sistema de portas prontas. E essas portas prontas eram uma baita de uma inovação, em meados de 2011. Não existiam, o pessoal estava muito acostumado a colocar batentes ali chumbados no próprio requadro. O pintor que pintava a parede já pintava a porta. O pedreiro mesmo, às vezes com poucas ferramentas, com pouco conhecimento, fazia a usinagem das ferragens. E aquilo ali ficava um acabamento... Era um produto que ainda não tinha uma percepção de valor, né? Exato. Isso daí continuou por muitos anos, né? Mas além de não ter uma percepção de valor, ele não tinha uma qualidade num padrão igual em todos os ambientes, porque era feito de forma muito artesanal. E aí, com isso, eu encontrei um sistema de uma indústria de Santa Catarina chamado Kit Porta Pronta. Então, qual foi a grande diferença do que era utilizado? As portas elas vinham montadas num processo industrializado, já vinham usinadas as ferragens, já vinham com acabamentos finais. O kit já vinha a folha da porta com as ferragens e com os batentes, as vistas vinham separadas, né, as guarnições, e chegava pronto, como o próprio nome já diz, na obra. Então isso otimizava muito o tempo de instalação, tinha um custo maior um pouquinho em relação a você comprar. Era uma inovação. Era uma baita de uma inovação, melhorava a qualidade do produto e, obviamente, o índice de retrabalho. Então, a porta tinha uma funcionalidade garantida por mais tempo. Enfim, tinha uma série de vantagens. Passamos a utilizar isso na construtora, consequentemente, melhoramos a performance e começou a sobrar um pouco mais de dinheiro. Sentei na mesa do meu pai e falei, eu quero uma fatia, né? Preciso aumentar, trouxe isso. Aumentou o café. Exato. Não, mas está difícil, mas isso, vamos tentar outra coisa, não é tão expressivo, etc. E naquela busca de achar algo, meu pai falou assim, por que você não vai vender isso para o mercado? Se é bom para a nossa construtora, que era uma construtora de pequeno porte, fazíamos poucas unidades na época, né? Estava começando. Pode ser bom para qualquer outro que esteja construindo, seja uma construtora, seja um consumidor final. E eu falei, vender, aí foi meu primeiro contato com venda, né? O que é vender? Como vende? E aí mergulhei nisso, meu pai e minha mãe são vendedores, sempre foram. Mergulhei nesse universo, adoro esse universo e de fato a venda é uma arte e ela transforma vidas, né? Isso todo mundo sabe. E eu mergulhei nesse universo e falei, vou vender isso. E aí foi onde, de fato, eu iniciei a faculdade. Eu estudei numa universidade pública aqui em Cascavel, na Noeste. Então a Laguna nasce... Como construtora. Como construtora. Como construtora. Interessante. A gente pivotou para esse segmento de portas. Sim. Mas não foi instantâneo. A gente começou a utilizar, gostou. E aí eu fui para aumentar a minha remuneração, fui trabalhar revendendo isso. E é interessante isso que você abordou para os clientes, potenciais franqueados e investidores, que a Laguna, pelo que você está contando na história, dá para perceber que o nascimento dela de construtora, ela migrou, vamos dizer assim, chamado, né, ou adicionou um portfólio de produto dela de portas, kit porta pronta, e você mencionou que você sai ao campo, realmente ao mercado com vendas, ou seja, hoje a Laguna, a indústria Laguna, ela nasce com DNA vendas, exato, varejo, né? Exato. Isso é importante a gente mencionar porque ao longo do nosso bate-papo nós vamos fazer alguns links do momento atual sobre franquia e por que, diferente de muitas franqueadoras do mercado, nós temos um posicionamento indústria varejo. Exato. Então isso é importante, porque tem na cultura, tem na história, tem no DNA da Laguna vendas, né? Exato, é bem importante esse ponto que você trouxe, Demir. A gente nasce com esse DNA de vendas, depois a gente se transforma em indústria. Então, quando a gente nasceu, eu fui a campo vender essas portas porque era uma solução inovadora. Também nasce o DNA da inovação, que é algo que a gente sempre teve, sempre tá nas nossas raízes, né, de fazer algo diferente. E quando a gente, de fato, começou e trouxe esse produto, a gente teve um sucesso muito grande, porque era um produto de
muita performance técnica, de muita performance estética para a época e trazia muita facilidade para quem estava construindo. Então era um processo industrializado, traz previsibilidade financeira, traz padronização de qualidade, padronização técnica. Isso tudo são grandes vantagens que hoje se tornou comum, né, na construção civil e vários produtos, não só em portas. E aí com isso, trabalhei nessa jornada, comecei a perceber que o sucesso e o que eu gostava de fazer mesmo, que era vender, atender, trazer as soluções. E tinham soluções assim das maiores que você imaginar, ao ponto de uma porta girar para dentro de um quarto e o interruptor não está atrás da porta, porque não fica correto. Eu via isso nas obras. Aí, antes mesmo da porta chegar lá, eu instruía o dono, falava, cara, o interruptor vai ficar atrás da porta, não vai ficar legal. Então também nasce aquele cuidado com o cliente, aquela assistência técnica, a gente chama hoje dentro da Laguna de acompanhamento da obra. Então a gente vem para somar e não ser apenas um fornecedor. Então quando eu olho posicionamento de marca da Laguna, sofisticação, design e tecnologia, faz toda a referência do que você está mencionando. Tudo tem uma série de coisas por trás que trazem isso, né? E aí minha história aí, só para concluir, começou com isso. Chegou em meados aí de 2015, logo na sequência, obviamente, a gente encerrou as operações como construtora, migrou total, né, para esse segmento de portas. E eu trabalhei por alguns anos, durante a minha graduação, revendendo as portas. Só que aí a gente caiu numa nova era, né? Que aí entra o que você estava falando, né? A era da percepção de valor de portas e janelas em geral. Por que eu falo? Até uso uma frase que ela é legal de comentar. De 2015 para trás, portas e janelas precisavam abrir, fechar e não fazer barulho. Isso era considerado um produto bom. Ah, abriu, fechou, não fez barulho? Alta qualidade. Isso era o que... Não tinha um olhar de um design. Exato. Né? Isso era o que o consumidor olhava, pelo menos aqui na nossa região, né? Nem imaginava e nem navegava em outros mercados, mas a nossa região era mais ou menos essa frase que definia assim, a percepção de valor deste produto. Com essa virada de chave, entendendo isso, eu olhava muito, me inspira, a gente vai falar bastante aqui no mercado moveleiro, que é um mercado bem desenvolvido, no que a gente está propondo para a Laguna nos próximos passos, e eu via lá, móveis integrados, acabamentos legais, vários tipos de acabamentos, de materiais, muita coisa, muita engenharia, muita tecnologia, muita sofisticação embarcada no produto. O planejado era um mero produto, mas ele tinha por trás muita coisa. E porta não tinha tanto isso. E aí, como eu basicamente ficava sempre num processo de revendedor, eu não tinha autonomia nem mesmo de definir que material utilizar. Tinha ali um mercado com vários fabricantes, mas eu navegava no que tinha. O mercado era muito linear. E aí não podia nem apresentar soluções, né? Não tinha muito o que você fazia. Eu não tinha, vamos falar assim, eu não tinha controle de desenvolver um negócio diferente. Eu navegava por vários mercados, entendia, mas eu não tinha ferramenta para fazer aquilo. E aí com isso a gente começou a buscar fornecedores, né, fabricantes, na época que eram de portes menores, que eram mais flexíveis, que personalizavam, seja um detalhe de friso, que fomentava um design diferente, que fazia uma cor para cada lado. Uma série de coisas que hoje é comum dentro da Laguna, a gente começou lá em 2015 aproximadamente. E aí quando começou a gerar problemas no sentido de, cara, para mim a operação não compensa ficar fazendo esse nível de personalização, porque fábrica, se você para fazer o detalhe, você acaba perdendo produtividade e às vezes aquele resultado acaba não sendo interessante. E eu super entendo, principalmente hoje, né? E aí com isso foi a grande primeira virada de chave, onde a gente começou a comprar os itens avulsos e fazer as pequenas personalizações. Então eu ajustava a medida, a gente tinha muito problema com medida, né? A construção civil no Brasil, ela não segue muitos padrões, né? Infelizmente. A gente tem ali as medidas padrões que existem para portas, né? A porta de 70 por 2,10, ela tem que ter 78 por 2,15 de vão livre para ela entrar naquilo lá. Aí você chega para instalar, o pedreiro deixou 2,12, porque ele subiu o contrapeso. Ou seja, no mesmo empreendimento, você tem inúmeras portas com inúmeras medidas. Exatamente. Tanto portas quanto janelas, a gente tem uma dificuldade muito grande. Né? Antigamente uma realidade, né? É uma realidade, exatamente. E aí com isso a gente entendeu o primeiro ponto. A medida ela é uma personalização necessária para você sobreviver num mercado de um padrão melhor.
E aí depois design, materiais, é uma coisa que você vai trazer para o mercado que ele nem sabe que existe essa possibilidade. Então lá em 2015 a gente começou a fazer isso, foi evoluindo, foi lançando produto e não paramos, né? Então esses últimos 10 anos, um pouquinho aí da nossa história no começo, a gente começou essa ideia aí lá em 2010, 2011, quando começamos a mudar para portas, passamos a fazer pequenas alterações, depois desenvolvemos a fabricação própria e depois desenvolvemos produtos para de fato trazer o que a gente queria para o mercado. Então a gente traz a demanda para o mercado e não o mercado traz a demanda para nós. É inovação, né? o DNA de inovação. A gente sempre fez isso. E aí, para finalizar nessa essa última era dos últimos 5 anos, veio a pandemia, né? Foi um momento bem crítico para todos os segmentos, né? Inclusive até em outras relações, né? Todo mundo ficou muito preocupado. Foi aquele tempo de frear muita coisa. Sim. Mas, por um outro lado, o setor da construção civil, ele teve um avanço muito grande nesse período, no sentido de as pessoas darem mais valor para os seus lares. Então começaram a ficar em casa, começaram a olhar, pô, cara, eu preciso ter qualidade de vida aqui, eu preciso ter um ambiente com bom conforto térmico, eu vou fazer uma reunião de trabalho, o meu escritório tem que ter uma abertura externa e uma abertura interna que gere um bom desempenho acústico, porque vai estar o meu filho brincando lá na brinquedoteca, lá no meio da casa. Então a galera começou a ser mais exigente com seus lares, né? Isso foi uma grande mudança. E nesse período que o mundo se tornou cada vez, está se tornando ainda mais conectado, a gente começou a receber um processo um pouco inverso, no sentido de por que você está em Cascavel quando você vai buscar uma solução melhor, na maioria dos casos, você vai para grandes centros. É natural que as coisas aconteçam primeiro nos grandes centros e depois venham para o interior. E nesse segmento de portas, principalmente, a gente percebeu um caminho inverso. Grandes centros nos chamando via Instagram, via uma série de outras plataformas para a gente... Outros estados, outros centros e grandes capitais, né? E aí com isso a gente falou, opa, será que nesses outros lugares nós não temos essas soluções? Não existem? Você identificou uma dor. Exato. Eu identifiquei que aquela realidade de porta precisa abrir, fechar e não fazer barulho, porta e janela serve para isso. Eu identifiquei que não era uma realidade só de Cascavel, era uma realidade de muitos outros mercados. E é engraçado, né? Você está no interior do Paraná, uma cidade aí de cerca de 400 mil habitantes, e você recebeu uma ligação de a capital do Paraná, por exemplo, Curitiba, alguém te pedindo para você fazer uma porta personalizada. É claro que existem empresas lá, mas são, na maioria das vezes, empresas locais que às vezes não têm um bom processo de atendimento, uma tecnologia, um bom processo de marketing para chegar nesse consumidor. Até foi bom que você trouxe isso, Richard. Gostaria de ouvir de ti mais uma vez, e também para os nossos ouvintes, essa inovação, pegando esse gancho, essa inovação de identificar que grandes centros não tinha, seja fornecedores, empresas semelhantes até tinha, mas não tinha inovação em tecnologia. Não tinha porque você identificou que na Laguna você trouxe isso. Gostaria que você compartilhasse um pouco dessa história tua, dessa busca. Você se inspira muito no design europeu, né? Nós conversamos já muito. Um dos teus hobbies é viajar, né? Conhecer mundos, culturas, né? Ter essa, vamos dizer, ruptura, né? E muito disso que eu vejo na Laguna, você trouxe realmente de mercados, de soluções que até mesmo não tinha no Brasil, né? Você foi pioneiro em algumas soluções. Nós temos linhas, inclusive, da própria Spizzio, depois que nós vamos falar, que é um DNA da Laguna, né? É exclusivo da Laguna, numa tecnologia, enfim. Mas gostaria de pegar esse gancho que justamente você identificou, porque você já tinha, vamos dizer assim, quando você citou o teu início, que a caixa de ferramenta ainda não tinha todas as ferramentas, quando você se deparou com isso, você já tinha uma bela de uma bagagem. Então fale um pouco disso, do design, da sua inspiração, e traga para esse gancho para você dar continuidade. Quando a gente começou a perceber que outros centros nos buscavam para fazer um orçamento, etc., para estar ali como potencial fornecedor para aquela determinada demanda, a gente obviamente começou a perceber que nem tudo a gente estava preparado, não era só a solução. A gente desenvolveu, você citou da Spizzio, a Spizzio ela nasceu em 2017,
que nada mais é do que uma estrutura de alumínio, né, quando ela nasceu, revestida com algo. E esse algo pode ser uma chapa de MDF, pode ser uma chapa de vidro, pode ser uma chapa de ACM, tem vários materiais aí disponíveis, até lâminas de pedra, né? Você conhece, a gente reveste com diversos materiais. Mas de formato geral, ela nasceu lá em 2017 com isso. Era um negócio de tecnologia muito simples, era um retângulo que precisava abrir e fechar, só que ela propiciava vãos maiores, acabamentos diferentes para ambos os lados e etc. Quando eu comecei a mergulhar nessa cultura europeia, tem uma empresa italiana que eu me inspiro já há muitos anos, eu comecei a entender 2 pontos. Primeiro, a qualidade de engenharia. Isso, para mim, né, até pela minha formação, o produto não basta ser bonito, ele precisa ter um desempenho acima da média. Então, ele precisa ter vedação, ele precisa ter estanqueidade, ele precisa funcionar bem, independente de quanto ele pese. Então, a gente já fez portas aí de mais de 500 quilos. Ela é 500 quilos para chegar até ali, mas a hora que ela está ali e precisar funcionar de fato, o cliente não pode fazer essa força. Então, todas essas características de desempenho, para mim, são muito mais importantes do que o design. Só que não se vende, é igual um carro. Não adianta o carro ser o melhor do mundo, mas ele tem um design feio. Você não vai vendê-lo. Então, o design ele entra como um braço complementar do nosso produto. E entrou, obviamente, com a característica, vai ter design, mas tem que ter também engenharia. Então, a gente mergulhou muito nessas empresas europeias, né? Essa empresa italiana que eu falo. Eles trazem essa característica, a gente mergulhou, olhou, foi em feiras, visualizou os produtos, foi em feiras em outros países também, olhando como isso se comportava, e aí foi aonde eu conseguia trazer as linhas com um upgrade técnico. Aí veio a dupla vedação, que foi uma linha que a gente desenvolveu em 2020, aí veio a New Spiso em 2023, aí veio a New Spiso em 2024, e aí 2024, final de 24, né? Que são as linhas hoje atuais que a gente tem. Então, é sempre uma evolução constante, olhando o que o mercado, mudando os materiais, melhorando o acabamento. E aí, se a gente for falar tecnicamente de tudo, nós vamos ficar aqui... Seria um bom papo, mas para um outro momento, e não vamos terminar. Mas tudo isso nasce, de fato, de referências aí bem sólidas. E quando, Richard, olhando essa história, você se deparou e olhou o modelo, olhou o mercado... e disse, meu modelo de negócio é replicável, o meu modelo de negócio é escalável, eu posso ter uma formatação, eu posso montar uma franquia, eu posso ser, além de indústria, uma franqueadora. Tem uma história legal, né? Eu sempre fui muito ambicioso, como eu falei, e é difícil eu falar não. Começou a aprender a não falar nãos, vamos lá, vou fazer, lá em 2015, quando a gente começou essa característica da personalização. Vi um profissional, um cliente fala, eu quero a porta assim, assim, assado. Eu falei, deixa pra mim. Eu vou aprender no caminho, se eu nunca fiz, mas eu vou fazer. E esse não dizer não, esse inconformismo, sempre me movimentou com muita intensidade. Quando chegou em 2021, que eu estava contando para você, 2020, 2021, e a gente começou a receber essas ligações de outros lugares, de grandes centros, para fazer orçamentos de produtos específicos, né? Eu quero uma esquadria muito grande. Não tem aqui quem faça. Às vezes tem, mas o cara nem chegou nesse cara. Eu quero uma porta altamente personalizada. Talvez tenha, mas o cara não chegou nesse cara. Ele chegou em nós que estamos aqui no interior. Comecei a olhar e falei assim, por que estão nos procurando sendo que estão num grande centro? Pô, tô aqui no interior. Não faz muito sentido. Geralmente é o caminho reverso. E aí eu fui até esses grandes centros e atender esses primeiros clientes. E a gente fez o primeiro cliente, um pouquinho antes da ideia da franquia, a gente fez um primeiro cliente em 2020 ou 2021 em Cuiabá, com uns brises gigantescos, 2 fachadas de 24 metros por 4 metros. Baita de um projeto. Um baita de um projeto, depois o pessoal mostra aí as imagens, mas um projeto altamente desafiador. E eu na hora falei, bora, vamos lá. E fizemos esse trabalho com o objetivo de mostrar para o mercado que a gente conseguia atender, mercado de Cuiabá, né? E que poderíamos estar ali presente. Um mercado muito bom, importantíssimo, né? Inclusive. E aí, quando a gente foi fazer, a gente percebeu um ponto. Que hoje o nosso negócio, assim como o mercado moveleiro, ele não é só produto. Pelo contrário, o produto é uma fatia até menor do que os serviços que a gente faz. Então, a gente inicia um serviço lá na parte técnica comercial.
uma consultoria para explicar para o cliente o que de fato faz sentido, alinhar junto com os profissionais o que dá de fato para criar naquele ambiente, o que a gente pode complementar, o nível de performance que ele busca, as dimensões máximas e mínimas que a gente consegue atender com cada solução. E esse leque, obviamente, ele é muito, muito grande, né? Como eu falei, Sim. é difícil a gente falar, não, essa porta não dá para fazer ou essa abertura não dá para fazer. Tem sempre um caminho ali que é possível. E quando a gente começou a fazer isso, a atender esse projeto de Cuiabá, eu percebi que eu não conseguia ser tão eficiente quanto aqui na nossa região de atuação com serviços. E aí foi aonde eu olhei para o mercado moveleiro e falei, pô, mas como que a indústria X que está lá no Rio Grande do Sul tem uma unidade em Manaus e atende nesse formato? Cara, são 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros de distância. Como que eles fazem? E aí foi onde eu comecei a mergulhar nesse mercado do franchise. Foi onde eu comecei a ter o primeiro contato, entender o que era. E aí, obviamente, contratei uma consultoria para fazer uma formatação de manuais. E aí, falei, agora estamos prontos, né? Final de 21, início de 22, quando isso aconteceu, estamos prontos. E aí, todas essas experiências de atender projetos longos, a gente percebeu que a gente não está perto do nosso cliente, o atendimento ele não é tão bom quanto. Hoje, a gente tem um cliente que tem algum tipo de problema, ele liga para a gente hoje, depois das 6, às vezes, a gente talvez amanhã ou depois está na casa dele atendendo. Se a gente está a 1.000 quilômetros, é impossível, né? Então, esse modelo a experiência com o produto, com a qualidade, com o pós-venda, tudo isso fica toda uma coerência, né, Ademir? Você tem que ter um produto bom, sim. Mas os teus serviços de atendimento técnico, acompanhamento da obra, a trazer as vinculações com precisão, depois fazer a medição. Falando de era, né? Nós vivemos a era da experiência do consumidor. Exatamente. Né? Então a gente assume essas responsabilidades tanto para o consumidor final quanto para o profissional que está envolvido, né? Para de fato trazer, tem muita tecnologia por trás, para facilitar. A gente é um facilitador, né? Então, nasce, Richard, a franqueadora, então, a franchise, ela nasce em 2020 e 2021. E acredito que é bom compartilhar também que com isso você olha, né? Você já contou essa história, acho importante compartilhar que quando você identificou isso, você como indústria, você falou, eu preciso de um modelo em que eu possa testar, né, um modelo de negócio. Então, eu identifiquei uma dor. Tem no mercado uma dor lá, uma demanda. Estou recebendo o contato de maneira orgânica, né? Nada de tráfego pago, de maneira orgânica. Então, esse cliente está vendo, não consigo atender hoje ele devido a uma limitação de distância, prestação de serviço, tudo que envolve, né? E você olhou e falou, não, é o momento então de eu implantar um modelo em que eu vou replicar em escala. Né? Que foi o nascimento da flagship em Cascavel, a loja, né? Então a loja nasce em 2020, 2021, você pode 2020. Até 2020 nasce, vai completar 6 anos, né? Então hoje ela é vamos dizer assim, o teste, né? Onde você, tanto que quando você me conta e me convida, eu vou falar um pouco mais, que você mostrou, eu falei, tudo bem, né? Deixa eu entender um pouco mais o modelo de negócio, né? Foi testado? Então, assim, é bom citar que a primeira unidade, a primeira franquia aberta foi em Campo Grande, em meados de 2023. Já tinha 3 anos, né? Já tinha 3 anos de trajetória de flagship, né? E mesmo assim, você me contou, né? E pode compartilhar também, que mantém ela, né? Então, há uma unidade de Cascavel, porque depois nós vamos falar sobre suporte de franqueados aqui, e o porquê nós mantemos uma flagship, né? Onde nós testamos, ou seja, eu transfiro know-how para o franqueado. O laboratório nosso. Exato, eu não posso transferir para ele dores, né? Exato. Não posso fazer teste na operação dele, né? Exato. Então, menciona um pouco disso, né? A própria criação da loja, depois já a própria abertura do franqueado de Campo Grande, e a gente conta um pouco mais sobre a expansão. Quando a gente começou a estudar esse modelo de franquias e, de fato, estruturar o negócio para que a gente replicasse, atendesse outras regiões, sempre foi muito de acordo, assim, muito coerente com o meu propósito de vida, né? De impactar as pessoas, de fato, trazer a Laguna como uma referência não só regional, uma área maior, né, nacional. Então, sempre tive muito esse sonho, esse desejo, esse propósito. E para ter
esse mesmo nível que a gente trabalha na nossa região, foi muito necessário separar as coisas. A parte fabril da parte comercial e técnica. Então, hoje a gente tem a operação fabril, que é uma coisa, e a gente tem a operação da loja de Cascavel, que é a nossa flagship, onde a gente é o nosso laboratório. Então, a gente testa tudo, a gente traz tecnologia, traz processos, traz metodologias e traz produtos, testa ali, deu certo, funciona, como funciona. Agora a gente está pronto para, de fato, trazer o que é bom para os nossos franqueados, né? Então, de forma geral, a Laguna Cascavel é o nosso laboratório. É onde ela mostra todos as decisões certas e as erradas, né? Faz parte. E a gente está aí há 6 anos nessa nova unidade, mas desde que a gente começou, é de fato o showroom principal aí, onde a gente vem testando sempre os produtos. E essa ideia de transferir para os franqueados apenas o que de fato funciona, né? A gente está absorvendo muitas coisas, mas muitas coisas, que a gente apoiou muito na loja de Cascavel, mas vários tempos. Então, assim, um deles, produção. Então, assim, produção o cara não precisa se preocupar, estoque, obviamente, o cara não precisa se preocupar, desenvolvimento de produto, tecnologia para operar, né? Todos os sistemas que a gente tem, né? De promove para fazer, de fato, toda a materialização das portas, o Integra para as esquadrias e outros sistemas que a gente tem aí. Tudo isso, essas ferramentas, essas inovações, toda essa estruturação para o cara trabalhar, vem tudo da operação fabril, né? Não tem relação, o franqueado vai acabar pegando um negócio que já foi testado, já deu errado, o que deu errado já saiu, o que deu certo foi potencializado e vai receber isso tudo pronto. Bacana. Vamos falar sobre expansão de franquias? Bora. Você que está pensando em investir numa franquia, modelo, segmento. Hoje aqui nós vamos apresentar também o porquê Laguna, né? Porquê Laguna? Porque é um modelo nosso que nós realmente temos uma segurança em transmitir ele know-how, replicar esse modelo, porque ele é escalável, quais são os diferenciais nossos como franqueadora. Realmente nós vamos contar um pouco mais, né? Exato. Fazendo uma ponte, né, com a flagship de Cascavel, quando a gente iniciou esse projeto de franquias, que era a estruturação que a gente definiu lá atrás, em 2021, para fazer essa escala, a gente teve o privilégio, né, de conhecer o Rodrigo, que é o nosso franqueado de Campo Grande. Tivemos o privilégio, foi uma bênção. Ele chegou na nossa vida para somar em muito, porque ele trazia para nós, de fato, o que a gente estava errado. Então, a gente teve uma curva de aprendizado muito exponencial nos últimos anos, né? Ele inaugurou em 2023, em junho de 2023, está encerrando aí o 3º ano quase, né? Os 2 anos e meio de operação. E ele trouxe, assim, várias coisas que a gente melhorou e muito, né? Então, a gente foi, obviamente, implantando muita coisa por conta de escutar, né, o nosso cliente. A gente, como falou, nascemos do varejo. Então, a gente nasceu na operação de ponta e hoje a gente tem as 2 operações, mas essa escuta ativa trouxe a gente uma estruturação muito melhor. E vendo tudo isso, né, os dias foram passando, os anos foram passando, eu falei assim, Richard, não tenho hoje caixa de ferramentas para estruturar bem uma franqueadora, porque meu perfil, hoje eu não tenho ferramenta, eu tenho um perfil empreendedor, técnico e tudo mais, mas eu ia demorar muito para de fato estruturar da forma que eu queria. Então foi aonde que nesse final aí de 2025 eu fui atrás de um profissional que tivesse uma experiência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua história, né? Que tivesse uma experiência nesse segmento e que viesse para somar, obviamente, nessa expansão, porque a gente nunca está 100% pronto. Eu sempre falo isso, se a gente esperar estar 100% pronto, a gente já está atrasado. A gente tem que iniciar algumas coisas e ir trocando o pneu do carro no caminho. Sim. Isso faz parte da jornada empreendedora, né? Então, a gente nunca está 100% pronto, mas também estamos num nível legal para, de fato, atender com qualidade. Então, quando eu vi que esse nível estava chegando, que esses processos estavam mais bem desenhados, que a nossa fábrica estava correspondendo melhor em qualidade, em agilidade, em vários aspectos que demandam isso, falei, vou buscar um profissional que tenha experiência com isso. E aí foi onde eu te encontrei, né? A gente estava em Florianópolis na época, através do LinkedIn te encontrei. Falei, Ademir, tem essa dor aqui, essa missão. A nossa cultura é muito clara para todos.
de qualquer cargo dentro da Laguna. E a gente tem um propósito lá dentro da nossa cultura que é muito claro, ter 50 unidades até 2035. E nós já estamos indo para 2026. Então tem um chão muito grande, desafios enormes pela frente. A gente tem essa consciência e é óbvio que é um degrau de cada vez. Só que para chegar nesse propósito, a gente precisa de gente melhor do que a gente tinha hoje dentro da Laguna. Foi onde eu trouxe você focado em expansão. Contei a história, contei o propósito, contei os objetivos e acredito que eu te vendi, né? Sim, me convenceu. Te vendi o sonho. Vou contar um pouco, né? E você queria que você contasse um pouco da tua experiência com esse segmento e o que você tem estruturado aí para nós nos nossos próximos passos aí. Falar um pouco da história, falar um pouco da nossa fotografia atual, né, e da nossa jornada e nosso futuro, né, que nós acreditamos e para onde nós estamos imaginando conduzir a Laguna em conjunto com nossos parceiros, franqueados, clientes, amigos, nessa jornada e colaboradores, né. Então, sou Ademir, já tenho 18 anos aí no segmento de varejo, então eu gosto muito de mencionar isso, varejo, vendas. Então, o meu DNA, o nascimento do mercado foi sempre o varejo vendas. Então, sou um comercial nato e um eterno vendedor, né? Seremos um eterno vendedor. Tenho trajetória no mercado moveleiro, então, da onde eu tenho essa bagagem, né? Então, participei de formatação de marcas, participei de reposicionamento de marcas que saíram de um posicionamento, posso dizer, para o mercado popular, se posicionaram como alto padrão, então participei todo desse brand, né, de marca. Tenho trajetória em gestão de redes, né, de franquias, então formatação, logista, abertura de PDV, treinamento de equipe, formatação de equipe, seja equipe interna, equipe externa. Atuei em cadeiras também, que é um dos meus escopos aí, o conhecimento na cadeira de marketing, né, então já pilotei algumas indústrias no departamento de marketing, conhecimento. Uma das atribuições também aqui dentro da Laguna é o departamento de marketing, que a gente vai mencionar depois. E foi onde, então, toda a minha trajetória, dores, não vivi tudo, abertura de lojista, franqueado, sucesso do franqueado, as dores dele que eu vou mencionar bastante aqui, como quem teve sucesso, quem não teve sucesso, onde eu falhei, onde eu aprendi muito. Então, trago toda essa bagagem, onde eu conheci, então, a Laguna e conheci o Richard. Tudo iniciou de uma conversa informal, através do LinkedIn partiu para uma ligação, de uma ligação partiu para um café, né? Então, como todos, né, hoje, quando nós somos abordados, enfim, para inúmeros assuntos, a primeira forma são redes sociais, Instagram, né, as mídias sociais em si, sites, tudo para conhecer um pouco mais. Quando eu olhei a história, me chamou a atenção. E quando eu marquei com o Richard, eu falei, vamos tomar um café, né, sem compromisso. Falei, se não evoluir a conversa, seremos aí amigos e network, né, dentro do mercado, isso é muito importante, abre portas. Foi onde conheci a Laguna e me encantou a questão da história. E principalmente do desafio, né? Eu gosto muito disso. Onde nasceu, como nasceu, a trajetória da visão do fundador, né? E do CEO, você como CEO. O que te levou a criar até aqui? Quais são teus sonhos? O que você entende como legado? O que você entende como propósito? Então, no meu momento, inclusive de carreira, olhando, eu falei, eu quero algo que realmente seja uma jornada e tenha um propósito. E aí sentamos, conversamos, né? Fechamos o negócio, aqui estou, né? Já há um tempo aí dentro de casa. E o Richard fez num café, ele sentou comigo e na conversa, como um bate-papo como esse, ele falou, Ademir, o seguinte, eu vejo muito no mercado franquias, tenho contato de franqueadores, onde houve muito não, nós somos uma franqueadora e temos total apoio. Ademir, como é esse total apoio da franqueadora? E qual é a realidade do mercado do varejo? Então, o que nós fizemos? A sola de sapato. Vamos a campo, já tinha uma bagagem de uma realidade. Vamos conversar com outras marcas, com franqueados. Então, nós fomos fazer o varejo mesmo, rua a rua, sol,
andar em calçada, bater em porta, se apresentar, contar toda a nossa história e ter um bate-papo com lojistas, né, franqueados mesmo, para identificar quais são as dores atuais e aquilo que eu trago como bagagem que eu entendo que era uma das principais falhas das franqueadoras. Então, o que o Richard colocou na mesa? Ademir, nós temos que construir, já a construção desse modelo que já está testado, aprovado, já temos o resultado na loja de Campo Grande, já temos operações outras com contrato assinado, avançando. O que nós temos que desenhar para que a Laguna de fato seja uma franqueada, né? Uma franqueadora, não uma franqueada, uma franqueadora diferente de todas as outras e que essa transferência de know-how realmente... nós podemos errar, mas a taxa de erro seja o menor possível. Como nós vamos transferir esse know-how para o meu franqueado e ele vai ter sucesso? Porque são investidores que estão colocando propósito e vidas ali em cima. Exatamente. Nós olhamos histórias dentro do mercado, então, assim, do grau de responsabilidade. São pessoas que muitas vezes vai pegar todo o seu recurso da vida e vai investir num sonho, no propósito, acreditando naquilo que foi apresentado para ela. Então, nesse café, evoluiu essa conversa e fomos olhar, então, o mercado, as principais dores no olhar dos franqueados, de segmentos distintos. Móveis planejados, decoração, portas, né, esquadrias também, apesar de ser um segmento com um menor volume de marcas, né, que tem modelos de negócio de loja mesmo franqueadas, mas esse segmento do alto padrão, né, o casa e construção. Uhum. Fomos e ouvimos de diversos, seja praças, né, estados, cidades, posicionamento de marca, as dores do que o franqueado e a franqueadora existiam. Ou existem, né? Então, com isso, nós sentamos, mergulhamos aí, principalmente nos últimos 90 dias sobre isso, de o nosso modelo de negócio que já está pronto, que tivesse, de fato, um suporte real, presente, constante e diário. Então, assim, o que nós desenhamos? Não é simplesmente você pegar o manual, nós temos uma questão legal, tudo registrado, temos todos os processos definidos, estruturar esse manual, ou esses manuais, e assinou a COF, entregar para o franqueado, fazer um treinamento lá de 1 semana, 2 semanas para ele e simplesmente falar, a partir de agora você vai lá, vai ler todo esse manual e vai replicar. A gente sabe que o mercado brasileiro é totalmente instável, o mercado de varejo. Então, hoje, uma estratégia, economia, política, tudo influencia, tudo é impactado, né? Então, com isso que nós desenhamos o nosso modelo hoje atual, uma formatação de apoio ao franqueado real. Então, isso também me encantou na Laguna e me trouxe essa visão de propósito. Eu falei, não, analisando a visão do líder, né, ele de fato quer compartilhar o sucesso que ele teve com os demais franqueados. Então, com isso, o nosso modelo de negócio hoje, nós temos segurança para transmitir para o mercado que hoje, de fato, nós temos um apoio para o franqueado consolidado. Vamos dar alguns exemplos. Você pode até compartilhar junto aí, Richard. Hoje nós investimos pesado em termos de sistema para comunicação e não apenas auditar o que o meu franqueado está fazendo. Então, de fato, trouxemos sistema para que seja uma ferramenta para alavancar o resultado dele. Então, porque ninguém vive, né, a franquia se não vender. Então, o foco principal, nós estruturamos dentro da companhia os 3 P's que hoje a gente chama na Laguna. Pessoas, processos, produtos. Então, pessoas certas nos lugares certos, processos claros, simples e bem definidos, e um produto de excelência que você já mencionou. Então, com base nisso, vamos criar o escopo de apoio para os franqueados. Então, com isso, nasceu ferramentas, nasceu sistema, nasceu metodologia e a forma de gestão para replicar isso para o franqueado. Então, alguns exemplos. Nós conseguimos acompanhar em tempo real com o franqueado o famoso funil de vendas. A realidade de umas dores que nós identificamos como eu mencionei aqui, com outros franqueados no mercado. Ele tinha o processo de venda dele, só que ele não tinha a metodologia para aplicar ou esse processo, o desenho do processo, mas, Ademir, tá bom, eu tenho um processo. Quais são os indicadores eu como empresário tenho que analisar aqui todo mês, com a minha equipe comercial, semana, dia?
Tem indicadores que você não pode deixar de analisar ele diariamente. Então, com isso, nós criamos um processo dentro da companhia hoje, dentro da Laguna, em que a minha equipe da franqueadora, nós temos uma equipe interna, ele consegue passar esses indicadores em tempo real para o franqueado. Ou seja, o franqueado vai ter uma rotina dele, que nós orientamos que ele deve seguir, mas nós teremos uma retaguarda de apoio para ele, que em tempo real vai transmitir exemplo. Qual que é o teu volume do funil? Quanto tempo que o teu cliente que está no funil não recebeu um contato da tua equipe comercial? Exato, tomar decisão em cima de dados, né? Que é muito, muito importante, né? E complementar também, né, Ademir? A gente fala assim, pô, o teu papel é esse, o meu é aquele. Como eu te falei desde o início, eu tenho uma crença, né? Eu acredito que é um time. Eu joguei bola, jogo até hoje por muito tempo, é um dos meus hobbies. E eu falo assim, cara, não adianta eu ter o melhor zagueiro lá atrás, que ele não passa nenhuma bola, e eu ter um atacante que não faz nenhum gol. Se esse zagueiro cometer qualquer erro, a gente perde o jogo. Consequentemente, a gente perde o campeonato. Então a gente precisa ter, né, o pilar P das pessoas, né? A gente precisa construir isso como um time, né? Tanto franqueadora quanto indústria que vai estar ali produzindo, entregando esses produtos, e o lojista ali no ponto de venda local. Então, essa construção junto com o franqueado, eu acho que isso é uma das características mais importantes. E para isso ter dados para a gente construir junto e ver onde a gente está errando, seja quem for, a gente está trazendo muita tecnologia legal, né? E isso traz, obviamente, da sua jornada, da experiência que você tem com o mercado, e acho que soma muito, né? Traz muita positividade, né, para o sucesso e facilita muito, de fato, a operação. Porque todos esses erros que a gente comete e cometeu na nossa jornada, seja ela aonde for, a gente vai ganhando maturidade, vai melhorando o nosso desempenho e, obviamente, vai trazendo uma performance melhor ao longo dos anos. Então, a gente quer trazer isso para o nosso franqueado, né? Foi até algo que eu te falei, né, uma outra frase. Falei, não adianta a gente chegar nessas 50 lojas em pouco tempo ou no tempo programado e ser 50 lojas meia boca. Daí eu não prefiro ter nenhuma, porque o meu legado não é ter 50 lojas. O meu legado é trazer a Laguna como referência nacional. E para isso acontecer, a gente precisa ter 50 lojas de alta performance. Então, para ter essas 50 lojas de alta performance, tem uma série de coisas aí que a gente está falando, né? Eu queria também te fazer uma pergunta legal, Ademir. Você vem dessa parte de gestão, a gente falou bastante de propósito, de gestão, etc. Até habilidades bem complementares a minha aí no quesito de gestão. Eu queria que você contasse, assim, a tua visão de forma, vamos falar assim, geral, né? Como a gente estava estruturado, né, antes de você entrar, e o quão rápido a gente mudou muita coisa em pouquíssimo tempo, né? Para, de fato, trazer um impacto grande, trazer uma estruturação, né, uma base sólida para a gente, de fato, abrir novas unidades. Queria que você contasse um pouquinho de o que estava, o que já está, para a galera entender. Bacana. Já encontrei a Laguna com uma estruturação de franquia, já tinha algumas unidades abertas, né? Mas faltava a criação e definição de alguns indicadores que, para ter indicadores, você deve estabelecer processos. Então, trouxemos, né? Então, eu apresentei para você alguns sistemas, os melhores sistemas que hoje são aplicados no mercado de franchise. Então, trouxemos para a Laguna, implantamos, isso já está rodando essa operação. Então, toda uma estrutura por trás robusta, módulos, Universidade Corporativa Laguna. Eu não acredito uma equipe de alta performance sem treinamento diário, semanal, quinzenal. Isso faz parte, inclusive, da nossa cultura, né? Cultura Laguna. Então, quando encontrei a Laguna, o primeiro foi criar processo, implantar sistemas para que pudesse ter indicadores para acompanhamento, porque o que não pode ser acompanhado não vai ser medido e não pode ser cobrado, né? Então, é uma primícia e uma base para tudo. Então, com isso, olhando já a marca consolidada, validada, testada, produto, nós fomos então associar as melhores práticas do mercado, e com isso nós entramos na BF.
hoje. Exato, né? Foi um grande marco. É um grande marco na história da Laguna, agora no mês de novembro, né? É uma notícia, né? Nós já comunicamos nas redes sociais, é um privilégio para nós também, passamos por todo o processo rigoroso, né? Para ser um associado da ABF, e é um prazer agora nós estarmos com a marca associada e com todas as boas práticas, governança. Esse time forte. Time forte aí, que inclusive temos conhecidos em comuns, né? Que já estão associados também. Então, o primeiro é uma das primeiras, né? Não, são várias, né? Então, foram muito intensos esses últimos dias. Exatamente, esses últimos praticamente 4 meses aí, bastante intenso na questão de implantação. Mas já existia uma estrutura sólida por trás, o que precisava mesmo de processos. Sistemas, né, para acompanhar indicadores, não querendo ser repetitivos, associamos da ABF e principalmente aquilo, Richard, que eu quero destacar aqui, conversei com você diversas vezes, é que eu sempre tive uma visão muito o sucesso do mercado, do varejo, do meu lojista, do meu franqueado. Então, para isso, dentro da Laguna, quando eu sentei contigo, falei, vamos construir, a partir de agora, um modelo dentro da estrutura que a gente já tem da franqueadora, em que o meu franqueado, eu posso sentar com ele, fechar um contrato, ele assinar a COF e eu posso ter a segurança de dizer, se ele seguir o processo, a gente acompanhar a gestão dele, ele vai dar certo. Então, por isso que esse modelo que a gente está construindo, eu acredito muito, acredito de fato muito. Hoje as nossas operações têm um faturamento anual acima de 12 milhões anos, com uma rentabilidade, entrega um lucro líquido acima de 12%, 15%, 18%, dependendo do mercado. Frente ao mesmo, alguns modelos de negócio no mesmo segmento nosso, entregando 5%, 7%, 8%, máximo 9%. Então, temos um modelo de negócio, apesar das turbulências, taxa Selic na casa dos 15%, modelo de negócio que entrega hoje superior a 12%, onde esse meu lojista, ele não tem o investimento de capital em estoque, então ele não precisa ter estoque. Ele não tem toda uma estrutura de ajustes que ele tem que fazer localmente. Então, o nosso modelo de negócio, o produto, traz esse benefício, né? Já vem montado. Já vem montado, ele só tem que fazer a instalação. É fácil de replicar no sentido de se seguir o nosso procedimento, né? Toda uma equipe de apoio. Toda uma equipe de apoio. Ajudar a construir, né? Toda uma estrutura. O modelo de negócio, ele é enxuto, então os custos dele também são, vamos dizer assim, os custos são menores, né? Então ele não precisa ter uma grande área. Uma grande área, equipe. Para ter uma referência, né? A operação nossa com superior a 12 milhões, conversando com o franqueado essa semana, ele vai fechar o ano, deve fechar o ano ali, ele falou que segundo os projetos que tem ainda nesses próximos 30 dias, deve beliscar ali a casa dos 15 milhões com 2 consultores de venda dentro da operação, né? Então, hoje que operação no mercado, que com 2 consultores de venda consegue entregar isso. Existe, sim, mas é um desafio, né? Um desafio. Então, falando um pouco, né, de como eu encontrei a Laguna, para finalizar, é uma empresa já sólida, consolidada, sérios, acho que a partir disso é bom mencionar para cá, são sérios, você, tua família, conhece toda a tua história. Então, quem são, né? Por isso nós estamos aqui dando a cara. Quem está por trás disso, né? Quem está por trás da Laguna? Isso conta muito porque nós queremos construir uma história em conjunto com o franqueado, né? E esse franqueado, ele vai associar como um casamento, como uma franqueadora, em que ele entra uma jornada longa. Ninguém entra dentro de uma operação, de uma franquia pensando, vou ficar 2, 3 anos, vou encerrar a operação e vou embora. É casamento, eu falo. Casamento. Né? Fala, nunca vou achar alguém para casar, para me divorciar. Para mim isso é inegociável. Então, você tem que escolher muito bem. Exato. Tem que deixar as regras bem claras, os pontos fortes, os pontos negativos. E se tiver tudo bem para os 2 lados, vamos casar. Exatamente. Então, esse é o conceito. Queria também te perguntar, Ademir, a gente fala bastante nos bastidores aí para o pessoal saber, onde que a gente quer chegar nos próximos anos? Eu dei um panorama geral, né? 50 unidades em 10 anos, aproximadamente. Mas eu queria que você falasse aí o teu objetivo para 2026, aonde que você quer chegar junto com a Laguna, quais são as estruturações aí de operações. Conta aí de forma bem breve aí o que você está trazendo aí de estruturação para nós no ano que vem. Bacana.
Primeiramente, compartilhar com o pessoal que a nossa estrutura hoje, Fabril, ela está pronta para 50 operações. Então, exemplo, chegando em janeiro... Área construída, né? Área claro construída. Que tem pessoas, máquinas, tem umas coisinhas por trás. Isso, aí é o desafio. Mas a área construída suporta hoje 50 unidades ali, seguramente, vamos chamar assim, né? Aí a jornada de ajustes finos, né? Os desafios diários faz parte aí do business. Mas falando um pouco da Laguna, do momento da Laguna, falando de expansão, falando desse mercado de franquias, o desenho para nós é até 2035 ter 50 operações. Eu tenho um desenho pessoal, né? Já falei isso contigo nos bastidores, que eu quero levar a Laguna a 50 operações até 2030, né? E depois entregar com 5 anos de antecedência. Mas temos um desenho para ajuste, que a gente chama ajuste de rota, se necessário, até 2035 ter 50 operações no Brasil. Para o ano de 2026, queremos encerrar o ano de, no mínimo, ali 15 a 20 operações, né? Então, novembro do ano que vem, nós podemos gravar novamente o podcast aqui e auditar isso, né? Que os cortes vão estar aí nas redes sociais, né? Então, vamos dizer, o compromisso assumido aqui na mesa. Então, devemos encerrar o ano em torno de 15 a 20 operações. Obviamente, nem todas inauguradas, mas assinadas, porque o nosso tempo, né, a nossa jornada de abertura, ela leva no máximo, até 6 meses. Nossa jornada é muito clara, desenhada, falando de pessoas, processo, produto, dentro desses 6 meses, obra, treinamento de equipe, já vendas realizadas, toda a estruturação, ela demanda até 6 meses, adaptação do ponto, tudo isso, né? Então, devemos encerrar 2020, vai ser o nosso trabalho, de 15 a 20 operações. Nós já temos negociações, né, em andamentos, são hoje praticamente via orgânico, sem ainda investir em tráfego pago, tudo via orgânico. Nós já temos de algumas cidades, né, 8 investidores por trás, aí já definindo escolha de ponto e etc., que nos procuraram através das redes sociais, desse posicionamento nosso, transmitir, eu vejo isso, essa seriedade, né, transmitindo essa seriedade e segurança. Então, o desenho... Até 2030, 50 operações Brasil. E encerrar 2026 de 15 a 20, considerando eleições e Copa do Mundo. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Esse é o varejo, né? Isso é legal, né? A gente sempre fala. E é um dos nossos principais, né? Hoje a gente tem, claro, 10 valores da nossa cultura e um deles, que é um do que eu mais me arrepio de falar, é que não existe conforto na zona de crescimento, né? Não existe crescimento na zona de conforto. Então, quando a gente traz esse volume de operações, é um impacto muito grande em várias áreas, né? Dentre elas, a área Fabril, a área de treinamento, a área financeira, a área de engenharia de obras, de engenharia de fábrica. Então, a gente tem vários departamentos que vão ser impactados de forma muito positiva, com um grande desconforto, mas isso, sem dúvidas, vai trazer um grande crescimento para nós, né? Então, eu queria finalizar agradecendo aí o bate-papo. Ademir, mais uma vez, um prazer enorme aí trocar ideias com você. Agradecer a todo mundo que nos ouviu aí. E é isso. Muito obrigado. Sucesso a todos nós. Um feliz encerramento de ano e o reta final de dezembro. E 2026, vamos para cima. Bacana, Richard. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de a gente bater um papo. Convidar você também que está nos assistindo, está pensando em investir numa franquia sólida, com tecnologia, com tradição, segurança, nos procure, tá? O meu nome é Ademir, pode chamar nas redes sociais, minha equipe consultor de campo, a equipe de expansão aí vai estar disponível para você. Quero ter o prazer de bater um bate-papo contigo, você que está pensando em investir. Apresento a Laguna nos detalhes, números, indicadores. Te convido também para conhecer o nosso Parque Fabril aqui em Cascavel, toda a nossa estrutura. E venha fazer parte do time. Será um prazer tê-lo conosco nessa jornada. Obrigado mais uma vez, Richard. Obrigado, e sucesso. Valeu, todos nós.